Você já ouviu falar em Eneagrama? Essa ferramenta de autoconhecimento e que melhora muito as relações interpessoais. Eu sou Gleice. Eu sou Bruna de Lira. Sou Pati B. E hoje, felizmente, a nossa amiga Agaci não vai poder participar. Porém, a gente tem muita coisa boa também para dividir com vocês. E gostaria de já pedir para vocês seguirem a gente aqui no YouTube, também nas outras redes sociais, no Instagram, TikTok e também no Spotify. Então, se você está dirigindo ou na academia, você pode assistir lá no Spotify. Bom, nesse episódio, como eu falei anteriormente, vocês vão ouvir falar um pouco mais sobre o Eneagrama, que é essa ferramenta de desenvolvimento espiritual. E a gente tem uma convidada aqui muito especial, que é a Angel Novaes. Angel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme te ter aqui. Gratidão, estou muito feliz de estar aqui participando com mulheres maravilhosas, poderosas e buscadoras que querem transformar suas vidas. Parabéns com essa missão linda. Estamos no caminho, né? Estamos caminhando. Todos na jornada. Todos e é na caminhando jornada. que se faz o caminho. Eu adoro, gente. Adoro essa frase. Acho lindo. Até mesmo naqueles momentos que a gente está mais introspectivas, a gente... Vamos dar um passo. É isso aí. Para ver se o caminho se abre, né? É isso aí. Angel, você é gestora, empresária, né? Tem franquias em Goiânia, então já tem uma gestão de mais de 100 funcionários, tem negócios em Pirinópolis, não é isso? E é espiritualista e mestra em Eneagrama. É isso mesmo? É isso mesmo. Legal. E fala um pouquinho pra gente como foi essa sua transição, né, de empresária para esse mundo espiritual. Como é que foi esse chamado, esse chamado? Desde novinha eu sou uma menina que busca espiritualidade. Eu venho de uma formação católica e como católica eu participava de retiros, eu participava, ajudava na igreja. Então desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa busca. Mais para frente, por causa da mediunidade, eu me tornei espírita. Eu não estava entendendo, eu não entendia na realidade o que acontecia comigo, e eu tenho uma mediunidade ostensiva e sempre foi uma busca, sempre foi um caminho, estar com a espiritualidade. E eu casei, mudei, e em São Paulo eu tive acesso eu tive contato com o Eneagrama, com várias outras ferramentas, e sempre fui uma buscadora. Então, eu não tenho assim, olha, eu não me lembro eu desconectada da espiritualidade. Sempre eu estive muito junta da espiritueve. E a busca é de vida. A sua família toda católica? Muito católica. Quando você passou ao espiritismo, você teve algumas pessoas na sua família que... julgaram, né? Não é nem que assim, você encontrou identificação em alguém que pudesse te dar esse... Não um apoio, mas esse olhar de... vai, segue, né? Porque a gente vê, eu não falo só da religião católica, mas de várias outras, o quanto tem limites, tem barreiras, tem paredes, né? Uhum. É difícil transbordar. Total. Foi assim... Minha mãe falava que eu estava mexendo com coisa do demônio, para vocês terem uma ideia. Nossa! A família inteira. E começou porque eu tinha muita premonição. E começaram a vir, graças a Deus isso já não acontece assim mais. E começaram a vir premonições de falecimento. E aí eu entrei em... Forte. Em pânico, né? Aí eu apavorei e eu achava que eu era uma máquina mortífera, que eu matava as pessoas. Aí eu me tranquei no quarto e eu não saía do quarto. Minha mãe tinha que levar comida, água, e eu abria o quarto, comia. E aí chegou um dia, minha mãe estava desesperada, não sabia mais o que fazer, ligou para uma vizinha que é amiga, e por coincidência ela é espírita, e ela quis conversar comigo. Eu não abri a porta do quarto e a gente conversou através da porta, com a porta fechada. Ela falou:
amiga, eu sei exatamente o que está acontecendo com você. Porque ela é de origem espírita, né? E nessa hora tu ligou Você era a anteninha, adolescente? deu atenção. Não, ficou com medo. Fiquei com medo, porque eu venho de uma base, vinha de uma base católica, e aí ela foi na casa dela, falou com a mãe dela, ligaram lá para casa, e aí eu atendi o telefone, a tia Vera falou, vem para casa aqui agora, que eu quero conversar com você, vou te explicar tudo que está acontecendo com você. E eu fui na última reunião do ano, naquele ano eu tinha 18 anos, muito nova, e ali eu já comecei a psicografar, a tudo que foi acontecendo um monte de coisa, eu entrei em pânico, e aí ela me explicou mais ainda, e ela falou, você é uma estação que está desregulada, você vai aprender a controlar tudo isso e vai se estabilizar, você tem que trabalhar e estudar, ponto. Desde então, eu trabalho e estudo. É um dom. Você não precisava... Não é um dom. Todos nós temos isso, porque nós temos um órgão extrasensorial que faz a conexão com o sutil, que é a nossa pineal, né? Nossa, eu pensei que era um dom. Tipo assim, não, a pessoa tem... todos temos. Pessoas têm mais afloradas, ou mais despertas. Algumas pessoas, elas vêm com isso um pouco mais aberto, né? Mas você pode desenvolver, mas é a pineal que faz essa conexão. Mas você pode trabalhar de várias formas. E a conexão, ela pode ser através de chakras, pode ser inclusive a partir dos neurônios que a gente tem no nosso corpo. Hoje a gente entende que a gente consegue perceber a partir da nossa pele e captar informações também, não só através da pineal. A nossa máquina, ela veio preparada para absorver todas essas informações. Alguns já nascem meio, vamos falar assim, com ela desregulada, mais aberta, o volume bem mais alto, outros vão abrindo ao longo da vida, né? Se tiver o autoconhecimento, né? Se for buscar isso, né, Índio? Ou num desespero como o meu, né? Embora eu vinha de uma linhagem de buscar espiritualidade, sempre, eu sou cristã, sempre muito conectada com essas frequências muito elevadas de Maria, de Cristo, dos arcanjos. Nossa, mas, e desde que eu nasci, então, eu falo que espiritualidade é um estado que você encontra dentro de você, a conexão com o divino que habita dentro de você. Porque quando a gente nasce, a gente recebe o sopro divino. Sim. E na hora que a gente recebeu esse sopro divino, eu estou na vida, eu estou vivo, né? E aí... Tem até aquele livro, DNA de Deus, que fala que Deus está imprimido dentro das nossas células, né? Ele habita em nós. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha visões. E aí eu contava pra minha mãe e ela ficava desesperada. E eu não era batizada, né? Quando criança eu não fui batizada na igreja católica. A primeira coisa que a minha mãe fez, não, vamos batizar, bora batizar, porque isso aqui é algum problema, tá errado. E aí, ficou com 12 anos, todo mundo com um bebezinho no batismo. Você é uma marmanja desse tamanho, indo batizar. Mas você continuou tendo essas visões? Como eu fiquei com medo na época, eu me afastei. Você te bloqueou. Aí eu bloqueei. Aí começaram a gerar os medos. Eu tinha medo também, absurdo. Porque o medo é o que a gente falou, lembra? Eu acho que no segundo podcast que a gente falou que o preconceito, né? A gente faz um preconceito daquilo que a gente não conhece. Isso gera um medo e a gente acaba bloqueando a nossa própria mediunidade, né? Porque se você tem medo, você não tem acesso. Daí é o que aconteceu comigo também. Assim, no início na religião, eu achava que eu podia ter uma fé racional e só ir até aí, né? Então, e daí o meu preconceito, o meu medo das outras coisas me bloqueava para o novo, me bloqueava para o meu despertar.
né? E É hoje... incrível isso, né? E eu acho mais incrível escutar isso da Paty, porque a Paty, ela vem de uma origem cristã muito ortodoxa, né? E ela ter essa abertura e essa expansão. E lidar com isso dá medo mesmo, porque de repente você está escutando coisa, daqui a pouco você está sentindo cheiro, daqui a pouco você está vendo com o terceiro olho, você está vendo acordada. Quando eu via acordada assim, eu gritava enlouquecidamente, eu tinha pânico, Como né? tu aprendeu a lidar com isso? Foi Estudando, compreendendo, e aí E isso tu foi... consegue controlar Consigo, isso? e aí ela vai se fechando, É o porque auto- você vai regularizando e você vai usando nos ambientes seguros, por exemplo. Eu sou apômetra, eu trabalho com apometria, trabalho num grupo de valorização da vida, né? E hoje a forma que eu utilizo a minha mediunidade, a apometria, é uma espécie de desdobramento, tem várias leis, mas você trabalha através do desdobramento, você desacopla do seu corpo e o seu mental superior desacopla, viaja e ele vai entender o que está acontecendo, ele consegue atingir níveis ou personalidades de vidas passadas, ou vai na casa da uma pessoa, loucura, faz velho. limpezas, você Não faz tinha conseguir chegar nesse nível ali. Você pode estudar a apometria, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu acho muito E aí legal. você faz trabalhos de limpeza, você reequilibra os corpos dessa pessoa, e aí a gente trabalha com uma série de técnicas, além da apometria, com reiki, com trabalhos frequenciais, e existem protocolos diversos, a gente entra no corpo espiritual, visualiza o corpo espiritual junto com a espiritualidade, a gente amplifica esses corpos espirituais, junto com a espiritualidade a gente identifica onde está, se tem algo ali, um chip, alguma coisa. É um universo, mas é um outro podcast, porque esse Eu tenho medo de abrir Achei esse incrível. campo, começar a ver coisas, vai que... Sei lá, tô no vucu-vucu com o Léo, tem um negócio me olhando, Mas você como é sabe que eu que faço na isso? Cabala fala, né, que nós somos um recipiente. Deus nunca vai te dar o que você não consegue carregar. Ah, então Então, ótimo. assim, vai, né, a gente então vamos só tem esperar que- o processo acontecer, né, Com amiga? Deixa eu estar certeza. preparada. Você não projeta, não precisa antevê-lo, Ah, viu? então tá. Quando a Angel, só um minutinho, Paty, quando a Angel fala sobre cada um, que não é um dom, cada um traz, né? Lembrou muito em um dos meus estudos de um livro, cada um carrega uma chispa divina. Todos. Carrega o quê? Nós Uma somos chispa divina. Nós O que somos que é uma chispa, fractais de gente? Vocês Deus. usam uns termos... Nós somos É como se fractais fosse de Deus. como se fosse isso, um sopro de Deus. Cada um, entendi. todos do universo, E assim, independente se chispa? são maus ou ruins, bons, todos Pegando carregam. aquela fala que até você perguntou, por exemplo, a respeito, será que eu conseguiria, né, uma energia ou alguma informação, né, do céu dentro de mim? É isso que o Léo, que ele esteve aqui no nosso podcast, ele fala que muito a bacana. respeito de você ter firmeza na força. Você, além da firmeza, é o autocontrole. Você falou muito isso no final de Muito. semana, né, que a gente passou estudando o Enneagrama, que a questão da autorregulação. E isso se faz principalmente com a respiração. Que foi o podcast passado que a gente falou sobre ferramentas. As ferramentas que trazem pra gente essa autorregulação. Porque realmente a gente vai receber se a gente tiver pronto. Mas o pronto, a gente que busca isso dentro de nós. Então, é a questão da respiração, o centramento. E ainda mais a gente que, né, usa medicinas, a gente tem que ser psiconauta, é saber viajar nesse espaço, entendeu? Que tá se abrindo para nós, né, Índio? Sim, perfeito. E o ego, ele contrai isso. Mas você pode ir soltando isso aos poucos, exatamente como a Paty falou. E a gente tem que permitir, porque na hora que você vai experimentando e você vai compreendendo e vivenciando, esse medo desaparece, exatamente É uma como a Paty permissão. falou. É uma permissão. Acho que a gente dá uma permissão, né, para a espiritualidade que eu quero isso, sabe, Glenn? Então acho que é mais por aí. A gente essa autorregulação e essa música que a gente não para. E Angel, e o Enneagrama? Vamos falar sobre o Enneagrama? Isso.
como que funciona o Enneagrama? O que é um Enneagrama? Como é que a gente pode usar ele na nossa vida? Em quais áreas? Fala um pouquinho. Tá, falo sim. O Enneagrama, eu tive contato com ele há uns 20 anos atrás. Foi meu primeiro contato com o Enneagrama. E eu conheci dentro das empresas. E depois é que eu fui para jornadas espirituais com o Enneagrama. O Enneagrama é um símbolo da geometria sagrada. Ennea é 9, grama uma figura com 9 pontos. A gente tem 3 geometrias, o círculo, que traz a lei do 1. A gente tem o triângulo, que traz a lei do 3. E também tem a hexade, que traz a lei do 7. O círculo, ele fala que todos somos um com Deus. E também somos um com todos nós, porque a separatividade é um estado de auto-engano, porque Deus permeia tudo e nós somos centelhas divinas. E como centelha divina, nós já estamos no todo. Só que há um esquecimento nosso quando a gente vem para a Terra. E o triângulo, ele traz a lei do 3 no aspecto, sempre que há um polo, que ele traz um aspecto positivo ou negativo, tanto faz, né? Um outro polo, e que na junção de encontro entre esses dois lados há uma interseção, um caminho do meio. E a gente poderia dizer que Deus Pai se desdobra em Filho e Espírito Santo, sabe? A tríade. A tríade. Dentro do Enneagrama a gente vê isso pelos centros de inteligência. Então eu tenho um centro de inteligência mental, um centro de inteligência emocional, um centro de inteligência físico. E a hexade, que é a lei do 7, ela nos fala que tudo está em movimento, tudo muda. E se muda, eu posso descer ou eu posso transcender, elevar, né? E a cada movimento de mudança, eu elevo uma oitava, ou desço uma oitava. Então, são nessas mudanças de oitava que a gente tem saltos quânticos também, sabe? Uhum. E aí, o Enneagrama, a gente diz que o que a gente trabalhou esse final de semana foi um Enneagrama das personalidades, que é um símbolo que traz a sabedoria psico-espiritual e social. Ela abrange todas as áreas da nossa vida. Tudo. E mais do que isso, ela traz matemática sagrada, ela traz geometria sagrada, ela traz trânsitos de transformações. E a origem, né? A origem, conta um pouquinho pra gente sobre a origem lá atrás. A origem, ela remonta a mais de 4.000 anos. O primeiro registro, quando eles identificaram as geometrias, eles eram utilizados para ver como comparavam com os movimentos dos astros, né, os ciclos da Lua, versus os plantios, os ciclos femininos também. E depois ele foi para o Ocidente através de Gurdjieff, trazendo caminhos de crescimento, que ele tem uma metodologia que é a metodologia do quarto caminho, bem como um trabalho muito profundo dos centros de inteligência. E mais para frente, Ichaço ele bebeu dessa sabedoria de Gurdjieff, e ele trouxe as ramartias, que são os pecados capitais, e ele teve contato também com Naranjo, que é um psiquiatra que trouxe toda a teoria e complementou o que Gurdjieff trouxe. E aí as universidades começaram a pesquisar nos Estados Unidos, começaram a publicar muitos livros na década de 60, quando foi na década de 90, começou a se esparramar mais fortemente pelo mundo. Em 2000, ele já estava
aqui no Brasil ele já tinha chegado também. Então no Brasil tem uns 25 anos. Você foi assim, das primeiras turmas, talvez, né? Sim, Angel? sim. Que maravilha. Sim, Como é que ele se aplica assim na nossa vida, na vida de quem tem acesso ao Enneagrama? De várias formas, né? Primeira coisa, eu me conheço. Então, se eu me conheço, eu conheço todos os padrões, quais são minhas crenças limitantes, qual é essa cola que me sustenta no ego, por que todo dia eu faço a mesma coisa, eu caio no mesmo erro, sabe? E aí a gente, agora eu já sei, e se eu sei, eu começo a observar. Começa por mim, né? Então, se eu começo a me observar, eu tenho oportunidade de fazer novas escolhas, novas posturas. Seguir a vida de um lugar completamente diferente. Eu posso ressignificar crenças, posso ressignificar as minhas emoções, porque o Enneagrama das personalidades fala muito das nossas crenças limitantes no aspecto sombrio e luz também, tanto quanto os aspectos do coração adoecido, das emoções adoecidas e das emoções divinas de luz, né? E não usar ele como uma desculpa porque eu sou assim, não. porque eu sou tal. Não, ele é uma potência de ferramenta de autoconhecimento. Eu queria ver também, você falou que o Enneagrama é de autoconhecimento pessoal. Tem outros ramos que o Enneagrama pode trabalhar? Sim, no relacionamento interpessoal com a família, na gestão de equipes, gestão de conflitos, dentro das organizações, para você poder colocar as pessoas para que elas possam trazer o dom delas da melhor forma possível. Então, existe muita aplicabilidade dentro da educação para crianças, a preparação de professores que estão formando crianças. O Enneagrama é uma ferramenta. Nossa, que potência de ferramenta. É muito potente, porque você utiliza ela, inclusive, eu vou numa negociação, juízes utilizam essa ferramenta porque eles observam padrões linguísticos a partir do conhecimento da ferramenta, características também, por exemplo, advogados. Então eu vou para uma mesa de negociação. Se eu sou um emocional e eu vou conversar com o mental, a minha comunicação, postura, palavras, ela não pode sair aqui do cardíaco, exatamente. Eu tenho que trazer para uma comunicação mais racional para me conectar com a parte que é o mental, né? Nossa, que incrível! Então, Angel, e essa ferramenta, ela pode ser usada assim, como uma forma de manipulação? Sei lá, eu entendo mais um número, uma personalidade, eu utilizar aquilo ali para eu ter algum jogo com aquela pessoa? Ela sim pode ser utilizada. A gente trabalha com níveis de consciência e existe o aspecto ético de utilização desta ferramenta. Ocorre muito quando pessoas utilizam ela de forma imatura e inadequada para apontar dedos. Olha, aquele ali é um invejoso, aquele ali. A gente nem utiliza mais certas nomenclaturas e sim padrões específicos que aquela frequência, aquela característica de personalidade tem para que a gente evite o máximo julgamento. Esse é um dos principais, sabe? E a manipulação, ela depende muito do indivíduo, porque todas as vezes que a gente vai compartilhar essa ferramenta, a gente sempre traz a importância do aspecto ético, porque o principal ponto dela é psicoespiritual. Então, se é um caminho espiritual, esse não é o caminho de utilização dela. E se é psicoespiritual social, é para que eu traga para minha convivência, para que ela seja mais leve, ela minimize conflitos, tanto internos meus quanto externos. Eu né? consegui identificar minha sogra e meu sogro e assim, hoje eu entendo como que minha sogra, por que ela age daquela forma e eu tento me alinhar aqueles detalhes, sabe? Que às vezes poderiam em algum momento gerar um conflito, alguma coisa. É o caminho da união, né? É esse isso. caminho da união. De compaixão, Do autocompaixão. Só que não é um autodiagnóstico, né, Isso. Angel? Que na verdade, por mais que a gente às vezes
conseguem identificar alguns padrões, mas a pessoa que precisa se falar o que ela é. É isso mesmo. Na verdade, é uma autodescoberta, porque é uma jornada, né? E não basta identificar o tipo. A gente conhece algo sobre nós para que a gente possa mudar, né? Então isso que eu ia até falar, porque pode também não só a pessoa ficar julgando a outra, mas ela mesma usar isso pra desculpa. Né? Porque eu sou assim, daí entra na síndrome de Gabriela. Né? Não, sou e assim, entra na nasci zona assim. de conforto. E a gente está Isso. falando de uma ferramenta para se trabalhar. É sair da zona de conforto Pra e estar... E o que Por isso seria o espiral, não é? Isso. Não é que... O espiral é que a gente fala dos níveis de consciência, né? Então, nós temos níveis de consciência mais baixos, que podem chegar a patologias bastante sérias, dentro das características das personalidades. O nível de consciência mediana, onde a grande parte da humanidade fica, e um nível de consciência mais elevado, bastante elevado. E esse nível de consciência são raras as pessoas que acessam, mas elas não sustentam. E avatares que tiveram aqui na Terra, Jesus Cristo, almas muito elevadas, que sustentam este lugar. Nós, humanos, não conseguimos sustentar esse grau de elevação muito grande. Vocês fazem medicina, né, tomam chá, vocês acessam frequências muito elevadas, campos muito elevadas. Agora, quando a gente vem para a rotina, para o dia a dia, isso é uma caidinha. Isso cai, a gente não sustenta aquela frequência que foi acessada, né? E isso no Enneagrama, na jornada, a gente também faz acessos de frequências elevadíssimas, de trabalhos muito profundos. E mais interessante é só da gente, porque a gente já esteve lá. E quando a gente volta, a gente quer voltar pra lá de novo, né? Tipo isso. Por isso que a busca não para, né? Angel. E assim, o Enneagrama, por exemplo, eu sei que eu sou o tipo 7. Daí, para andar na mandala, existe todo um conhecimento dos outros tipos também, né? E você saber aonde está a sua luz, aonde está a sua sombra, é incrível, né? Eu acho que a magia está para trazer pro chão da vida. É isso. Porque é pra ação. É isso, porque não adianta a gente sutilizar, porque o sutil não vai pagar conta, não vai ter problema, não tem filho que passou mal, que tem que ir pro hospital, não tem uma série de situações. Exato, e é trazer o céu pra terra. E o Enneagrama... Estamos aqui agora é para trazer realmente para viver o presente. O que eu posso captar de lá e materializar aqui. É isso, exatamente. Angel, eu queria fazer uma ponte. Aqui é Metamorfoses, estamos em constante evolução, mulheres. E queria ver como é que é esse estudo, essa análise sua, em todos os enneagramas que você faz, esse encontro com as mulheres que estão em busca desse autoconhecimento. Pude participar um pouquinho no iniciozinho, quando você chegou aqui em Palmas, e me comoveu muito as mulheres em si, não desmerecendo os homens, todos estão nessa busca do autoconhecimento, mas somos aqui no Pod Metamorfose, estamos em transformações, e foi lindo ver mulheres identificando as correntes, querendo quebrá-las, esse trabalho de autoconhecer, o que eu vou passar adiante, o que eu quero mudar agora. E queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que tem sido essa jornada só com essas mulheres. Você também é uma mulher que vem e assim, transformando e transformando mulheres. Eu quero um pouquinho do que você vem vendo, do que você vivencia, dessas quebras de correntes que a mulher em si é uma constante metamorfose, né? Então, assim, esse olhar, ela tá com mais embates de mudanças. No decorrer das nossas vidas, a gente encontra mais essas mudanças dentro da gente, fora, todo o tempo. Eu queria que você contasse um pouquinho. Claro. Eu tenho uma visão que a mulher é muito mais buscadora do que o homem, né? Ela pela sensibilidade, pela feminilidade, pela maternidade ou não, mas pela alma feminina,
a gente tem uma tendência a buscar, a se questionar muito sobre nós. Como eu vejo uma inconformidade do ser muito mais profunda em nós mulheres. Mas eu tenho uma visão que o homem, a mulher, e isso não significa, e eu não vou falar do homem, eu vou falar da energia feminina e da energia masculina. Elas são energias complementares, né? E uma mulher, sem o complemento dessa energia masculina, ela não tem plenitude em si. Até porque dentro de nós existe aí um fluxo da Kundalini que transita esses fluxos energéticos, tanto da sabedoria feminina quanto da sabedoria masculina. E também observo que hoje a mulher está muito masculinizada, não no aspecto de perder a sensualidade delas, mas até nisso também. Mas nós, e eu falo de um lugar que eu já vivi isso, de sermos macho também perante no trabalho, sabe? A gente trabalha exageradamente, a gente não... Tomadas de decisões, comandos, posicionamento bem masculino. Não que não estamos... eu acho que é a questão do caminho do meio, né? Isso, a dualidade. Isso. Não é os extremos. Não estamos falando de homem e mulher, mas estamos falando de gênero, da energia dos gêneros. Isso, a energia dos gêneros. E olha, eu vou falar uma coisa, deve ter uns 14 anos, eu fui para um retiro espiritual de Enneagrama com um dos meus mestres e fiquei lá 10 dias. E quando a gente terminou o retiro, ele me deu uma missão. Você vai desenvolver o seu sagrado feminino, porque eu era mãe, e eu era executiva, viajava demais, e eu tinha muita dificuldade de parar, sentar no chão e brincar de boneca com minha filha. Tem lógico uma coisa dessa? E eu construí crenças e tem características com o meu padrão egóico 3, onde, através da identificação, que é o meu mecanismo de defesa, eu identifico algo e entendo que aquilo é o jeito que as pessoas esperam que eu seja. Eu entendia que uma executiva não cozinhava, não brincava, não fazia, sabe, certas coisas. Na minha crença limitante, na minha ignorância, na sombra, na cegueira, e ele me colocou para desenvolver o sagrado feminino. E eu acho que lá atrás você foi comigo nesse retiro. Foi. Você lembra disso? Elas são amigas e parentes, né? Conhece há muitos anos. Há muitos anos, a Paty E a também gente está nessa jornada há muitos anos. E o mais interessante, Glei, que quando eu conheci a Angel, a gente conheceu, eu acho que eu tinha 16 e ela 18 aí, né? E, enfim, nossa, muitas transformações, A né? Paty pegou meu buquê de casamento. Mas, não, e o mais, como chama, marmelada, é que o meu casamento já estava marcado, né? Ela casou em dezembro e eu casei em janeiro. Quando ela voltou da lua de mel, ela já foi direto pro meu casamento. É verdade. Saí do aeroporto e aí a gente foi para Uberaba, que ela casou em Uberaba. Que legal. A Casa do Folclore, muito bom. Mas, Angel, falando assim, um pouquinho mais do Enneagrama, você, assim, acredita que nessa jornada, né, como a Bruna falou, eu trabalho com mulheres, mas também tem muitos homens que estão chegando, né? Até essa turma que a gente foi até equilibrada, né? Eu gosto muito de trabalhar com as duas energias, tá? Por quê? É nela que a gente cresce. E eu tenho muita dificuldade de falar só esse universo de meninas, até porque a minha energia masculina é muito alta, mas hoje ela já é bem baixa, sabe? Então, para que haja um equilíbrio, eu tive que aprender a potencializar. E tem homens que têm energia masculina, feminina também muito alta, né? Não, e você falando isso, gente... Desculpa, eu te cortei, Paty? Não, querida, não, pode falar, Bruna. É super essa porque questão da dualidade. eu ia falar assim,
que eu quero que você dê exemplo de vidas transformadas, porque é isso Sim. que você trabalha, né? Tanto com homem quanto mulheres. Mulheres sempre são as mais buscadoras, mas eu vejo nas suas turmas, que eu já participei de algumas, que sempre tem esse mix. E eu vejo que os homens se transformando, o próprio nossos maridos, né? Que tem aí, tá nessa busca conosco, né? Então, se você falasse sobre essa transformação, é muito nítido, não é? A transformação das pessoas que você vem. É assim, nessa hora você vê que você está no caminho da causa, do propósito, né? Eu sempre escuto, é muito frequente, eu estava separando do meu marido, depois do Eneagrama, o Eneagrama salvou o meu casamento. E vem me agradecer assim. E olha que interessante, que para mim também, eu não estava separando, mas eu tinha muitos conflitos, eu não entendia meu marido. Eu achava que eu que estava certa em tudo, e não era. E aí, a partir do Eneagrama, eu entendi que ele estava correto, que ele tem características que são diferentes da minha, mas que eu posso aprender com ele e também crescer com essas características e não ir para um lugar de vítima, porque o Eneagrama ensina muito a gente sair do lugar de vítima para ir para o lugar de protagonista, né? E não existe um salvador. A gente quebra o triângulo, o caminho do meio é exatamente você entender que você precisa se apropriar de quem é você e se responsabilizar. Eu já vi empresas crescerem produtividade por poder ter uma relação diferente com a equipe, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais humanizada, mais respeitosa. Não, e saber colocar cada um numa posição também é importante, saber do Eneagrama, por exemplo, corporativo. Angel, e o Eneagrama, ele ajuda a empresa a definir o brand dela, por exemplo? Quais as características daquela empresa? Quais o propósito dela? O Eneagrama ajuda no brand? Eu vou dar um exemplo de empresas minhas e a gente já fez em várias outras empresas também. A gente identifica o instinto dominante dessa empresa, a hierarquia instintiva, que são forças da vida, forças que nos movem tanto para um social mais forte, ou para uma relação 1 a 1, ou para um estado de controle, de autopreservação, de gestão financeira, enfim. Dentro da organização, a gente observa como essas energias operam e observam que essa organização e que setores, departamentos dessa empresa têm tipos e frequências energéticas do Eneagrama, né? Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que ela é um tipo 1, que normalmente ela tende a ter a característica do fundador, meu esposo, e uma empresa com energia sexual dominante e um social reprimido. E nós atendemos, vamos falar, mais de 6 mil clientes por mês nessa empresa. Então, você utiliza isso também para se conectar melhor com seus clientes? Sim, aí o que a gente fez? Além de ir para o planejamento estratégico, para a gente trazer ações de melhoria para amplificar o social, para diminuir conflitos, porque quando eu tenho energia sexual muito forte, eu tenho tendência a brigas, sabe? A conflitos mais intensos. Desequilíbrio, né? Isso, desequilíbrios mais intensos. E eu posso achar ações para isso. Seja trazer, por exemplo, um gestor que ele tem um social dominante, que ele traga maior interconexão do grupo. Na hora de contratar, buscar pessoas que tenham certas características que estão faltando dentro da organização. Olha, então na parte de marketing, eu vou dentro da minha organização fazer mais eventos, eu vou fazer encontros com pessoal, com as equipes. Olha, eu não comemorava tanto, eu começo a comemorar mais. Me dá alerta, olha, você não está fazendo a gestão financeira, precisa... Não era isso, mas se você não tem instinto de autopreservação,
autopreservação dentro de uma organização, você pode falar, você não está fazendo gestão financeira, ou você só está olhando para o financeiro e não está compreendendo que uma instituição não é uma máquina, mas ela é um organismo, um organismo vivo com seres humanos ali dentro, e que você precisa sair desse lugar para ver que existe um outro ali dentro. Ou você pensa demais na parte externa, em como você está vendendo, em como você faz os eventos, esquece da parte burocrática, do financeiro, do controle, você acaba esquecendo uma parte, né? E o Enneagrama entra nesse lugar dentro Ele das equilibra. empresas. Ele entra no diagnóstico, ele entra no planejamento estratégico, ele entra nas ações de ele trabalhou o organismo inteiro ali, o organismo inteiro. Gente, ele é fascinante. E assim, por exemplo, dentro das suas empresas, você faz entrevista e tipo, dentro da sua ficha tem lá, qual tipo você... Não, eu não faço porque eu não utilizo o Enneagrama dessa forma. Tá. Agora, depois, os nossos funcionários, eles entram em treinamento. Em treinamento, e a gente... eles se identificam e a gente vai trazendo... Vai posicionando qual é o melhor lugar para... E também, por exemplo, eu vou fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Eu vou trazer características de desenvolvimento para essa pessoa muito mais assertiva, uma vez que ele se conhece, e uma dinâmica. Por exemplo, nós temos barbearia, salão de beleza, enfim. E tem profissionais que têm um instinto de autopreservação reprimido. Eles têm a maior dificuldade de cumprir horário. Existe uma agenda com o cliente, existe um compromisso pré-estabelecido, né? Então, peraí, vamos olhar o que está acontecendo. Pô, não estou faturando legal. O que está acontecendo? Eu estou perdendo cliente. E aí a gente entra em detalhes a partir do comportamento daquele indivíduo, sabe? No plano de desenvolvimento individual dele. Então, existe, assim, um universo gigantesco dentro das empresas. Além de conflitos que reduzem, você melhora a cultura organizacional. E aí, olha, são ganhos quânticos, você humaniza a sua empresa. E para fechar, Angel... Nossa, já? Gente! Papo gostoso! Ai, amei, de verdade. Fala um pouquinho pra gente sobre o campo morfogenético. Que nem eu sei o que é isso, tá, gente? Eu não conheço nada. Essa pergunta veio, assim, porque a gente quer saber, por exemplo, Andy, você fez o curso com a gente esse final de semana, né, aqui em Palmas. Que eu fiquei morrendo de vontade, gente, por favor, não percam a oportunidade. Não verdade, percam. A gente vai ter outras vezes. E eu vou estar lá, eu vou estar lá. Isso aí. Não, falando, por exemplo, quando você falou o exemplo de marido e mulher, ontem foi maravilhoso, pra Gleice e o Lades, eles dois juntos, descobrindo quem é quem, e daí era muita troca ali. Nossa, então é por isso que você faz dessa forma, né? Foi muito legal. O caminho da união, né? né? Que a mãe saiu assim legal. surpreendida, meu filho não tem problema, é só um padrão. Nossa, né? Foi lindo. gente. Quer falar, Minha Glei, filha- como que foi você e o Lades um pouquinho? Amiga, foi Foi libertador, porque assim, eu já identificava alguns padrões dele, mas não entendia por que ele agia daquela forma. Então hoje eu consigo olhar para as escolhas, a forma de agir dele com mais carinho, com mais respeito, mas como eu sou tipo 6, eu consigo ir lá e equilibrar. Que eu acho que isso que foi o importante. Gente, um dia eu vou falar que eu sou o tipo tal. Enquanto isso, a gente vai dando Pode as dicas, falar. tá ligado? E é esse caminho da união, né, Gleice? É esse caminho da compaixão para com o próximo. Quando você entende o próximo, você não tem mais um pré-conceito. Você vai olhar ele ali com um olhar de entendimento. E assim vai com todas as relações que a gente tem, de marido e mulher, mãe e filha, não sei, nas empresas. E assim, eu volto a falar, é uma potência de ferramenta. Eu vou trazer, dentro do Enneagrama, a questão sistêmica, campo, tá? Você fala do Campo energético. do campo morfogenético. Não, o campo morfogenético é o campo
vibracional, da história de toda a ancestralidade, é a alma da história ancestral. O que se usa na constelação na familiar. Constelação familiar. No Mahalila, ali é campo morfogenético. Isso. Agora, tudo tem campo, inclusive esse copo, essa mesa, ele tem uma frequência, ele tem uma expansão, aquele é energia, é uma energia muito mais condensada, uma folha, tudo tem. Nossa, tudo vibra. Tudo vibra, exatamente, tudo vibra. E lá, a própria símbolo, a própria mandala, ela vibra. Então, ela constitui um campo e ela vai vibrar em frequências mais elevadas ou menos elevadas. E o campo, a gente constitui ele a partir do que é a sabedoria, a partir das egrégoras que se compõem para a gente trabalhar ali dentro. Nós aqui constituímos um campo e uma egrégora também, a partir da formação das pessoas e do suporte de frequências elevadas também. A gente sente. A gente sente, exatamente. A energia E a mandala, como você trouxe, ela trabalha em espirais, tanto crescentes quanto descendentes, né? Eu posso subir ou descer nos níveis de consciência. Ela pode construir campos completamente diferentes dependendo da frequência que você entra. Então, o campo é um agrupamento energético que sustenta aquele trabalho, aquela história, o que a gente está vivendo. Você consegue sentir e ver ou só sentir e ver? Depende, não é toda vez que eu vejo, às vezes eu tô ali e eu tô vendo as frequências acontecendo. Eu brinco que é tipo assim, o telefone não toca daqui para outro lugar, toca de lá pra cá. É só uma via. E aqui, como que tá a nossa frequência, nosso campo aqui? Gente, elevadíssimo. Leve, gostoso. Por isso que a gente não quer que acabe logo. Mas, Angel, aquela dinâmica de como é montado a nossa reunião no Enneagrama, né? Tem a mandala e todo mundo fica em círculo. Tem algum porquê de ser daquele jeito? Tem. Lembra que o círculo representa que todos somos a união, o uno, né? E ali a gente se reúne como uma egrégora, ali já formou um campo. Eu botei o tapete, formou um campo, botei as cadeiras, o campo vai se compondo com mais elementos, as pessoas chegaram, mais elementos eu tenho, e a vibração, ela vai se estabelecendo com tudo que se forma ali, com quem faz parte dessa história, entendeu? E cada turma é única e ela, por mais que exista uma metodologia, uma sequência didática de vivenciar e partilhar todo o conteúdo teórico e vivencial mesmo, para a gente poder ter uma assimilação não apenas cognitiva, mas experimentar isso no corpo, no coração, para que a gente enraize com mais força essa sabedoria, ela muda. Porque os campos mudam, o campo de uma turma é de um jeito, o campo de outra turma é outro. É completamente diferente, é impressionante. É tipo uma assinatura, né? Uma assinatura espiritual cada turma, né? Isso, exatamente. Interessante. Mas a vibração da mandala e da sabedoria, ela vem com mais força para uns, com mais forças para outros. Nossa, e olha o tanto que casa, porque ela falou do círculo, e nos meus estudos, estudo um pouquinho de filosofia, não sou filósofa, só a caminho da sabedoria. Nesses estudos, a gente viu, eu vi em uma aula, que o símbolo do Uno é o círculo, e quando é uma cerimônia para com o divino, é o círculo e um ponto. Isso. E é o mesmo símbolo do Tratak também, que é para você concentrar no seu respiração, né? no seu acessar o íntimo, né? E é muito você bom faz quando você todos os dias? Não faço Tratak, mas já fiz e já tive experiências dentro de uma das medicinas com o Tratak em presença. Foi extraordinário ali. Foi assim, nossa, é o momento do... Eu tô falando de uma experiência pessoal, né, gente? Foi assim, é o momento de eu me concentrar em mim.
É justamente Só para isso. entender, o tratar que é o tipo de respiração, gente, eu sou nova nessa área. É um símbolo. trabalho que você faz, o tratar, que pra você a concentração. É um símbolo, ele é um círculo e no meio do círculo tem um ponto. Daí você tem respirações que você faz para que você realmente se conecte com você. É um Você tipo fica de em meditação. atenção ali própria, atenção né? plena, né? É uma atenção, tipo, a sensação que dá é um exercício de meditação, né? E parece que tudo some e você só fica ali. Exatamente. Daí quando você, de determinado momento, o círculo some, o ponto some. De tanto que você entra se como se fosse torna o bangana. todo. Ele expande de tal forma que, na verdade, nós somos o todo. Mas a gente tem a ilusão de que a gente não é o todo. E o que ocorre? Se eu pegar uma pedra, jogar no meio do lago, isso é campo também, né? Vamos imaginar um ponto. O que ocorre com aquele ponto? Ele vai expandindo, então ele sai círculo sobre círculo, sobre círculo, sobre círculo. E o que é exatamente o que você acabou de trazer? É o estado de expansão, onde eu saio desse uno e daqui a pouco eu me derreto no todo, sou exatamente o todo, porque essa é a sensação de um processo de respiração com essa imagem, olha né? que interessante Legal, gente. É incrível isso. Quer dizer, e se sai do script, a tendência é ter maior ansiedade, dificuldade. Igual na apresentação. Saiu do meu roteiro, você vai conseguir. E aí, como que a mente abaixa, ela começa a serenar? Existe uma série de processos, mas é ir para o corpo e respirar. Porque a respiração de vocês praticamente é curtíssima, sabe? E também, além de curta, é uma respiração mais ansiosa, sabe? Ofegante. Ofegante. E se eu tomo consciência disso, entendo que eu tenho que ir para o corpo. Você me falou da dança, né? Sim. Vá dançar, porque na hora que você for dançar, eu sempre falo, se eu estou em estado de ansiedade, se eu tenho uma mente muito tagarela, muda o estado. O fato de você tirar um sapato, sentir o carpete, botar uma música, um grounding, você sai desse estado, porque o 6 ele precisa trazer essa mente para acalmar. E se eu vou para o corpo, eu vou botar a atenção no corpo. Se eu vou respirar, eu vou trazer a atenção para a respiração. Depois que eu ocupei o corpo, eu ocupo o meu cardíaco, porque o 6 é a coragem. O que é a coragem? Agir com o coração. Eu vou com o meu coração à frente, né? E traz uma fé gigantesca. Por isso que tem aí uma percepção, uma intuição muito forte. Mas o caminho faça atividades que te faz voltar para o corpo. E eu tive essa visão na ayahuasca. Jura? Eu tinha que dançar. Foi. E assim, a gente, né, nesse caso, foi o primeiro módulo, né? Aí tem processos. Tem outros processos. O próximo módulo, né, que a gente vai trabalhar movimentos de flecha, esse é conheça-te a ti mesmo, né? E o próximo, a gente trabalha movimentos de flechas, que são caminhos de crescimento, mais um trabalho de meta-espelho. Então, se eu tenho um padrão, como que o meu padrão afeta a parte? Como afeta você que é de outro padrão? E você? E aí, quando eu começo a perceber, e você? Como é que você me afeta? E aí eu começo a observar, nossa, para eu me relacionar com pessoas que têm certas características, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que eu falo ou que eu ajo. Eu tenho que ser mais objetivo ou não, eu tenho que trazer mais amorosidade, sabe? Eu tenho que falar em 1 minuto, porque as pessoas não dão conta de escutar 2, entendeu? Muda completamente. Gente, a gente tem que fazer uma imersão de Enneagrama. Porque só foi o módulo 1. É uma jornada, viu? Nossa! Então, querida, é tão gostoso falar contigo e assim, a gente tá muito feliz. E a gente tem sempre uma última pergunta, Angel, que é o seguinte, porque assim, qual fase da metamorfose que você se encontra agora? Eu já saí do casulo e a minha borboleta voa, Paty. Ai, que linda! Linda. Tanta suavidade, eu acho com tanta segurança. Que lindo ver isso, Angel. Aquela borboleta azul. Tem hora que você tá no casulo? Não?
Não, o casulo eu já rompi ele. É claro que o ego sempre vai habitar em mim, né? Mas eu em nenhum momento me permiti rasgar o casulo para que eu não venha A sentir, viver aquele momento, né? Porque se eu não passo pela experiência de estar espremido e fazer um esforço sobrenatural para sair desse casulo, eu não tenho crescimento, eu não vou me tornar uma borboleta bela. E aí eu posso não desenvolver uma asa e não dar conta de voar, porque alguém foi lá e rasgou o meu casulo. Então, para mim, uma das grandes lições, inclusive em uma jornada de NA Coaching espiritual, eu vi uma pessoa tocando outra para tirar ela do processo de dor que ela estava passando. E aí eu cheguei nela e falei, não faça isso. Ela está dentro do casulo. Ela precisa passar por isso, porque ela sozinha precisa romper esse casulo para ela se tornar uma borboleta. Se você faz isso, ela não vai virar uma borboleta. Sim. E pode morrer. Não é metaforicamente falando, né? Então, quanto é importante a gente se permitir vivenciar, passar pela noite escura da alma, para poder arrebentar esse casulo e vir com uma força gigantesca de uma borboleta bela ou de uma fênix que ressurge. Isso faz parte da vida. E o tanto que casa com a maternidade também, né, que a gente aborda aqui. Deixar o filho crescer, evoluir em si. A gente tem esse... Ninguém abre a barriga antes da hora, né, gente? Não. Ele que decide que horas vai... O bebê que decide que horas vai sair, né? Nossa, você pode marcar cesárea, mas assim... na hora sério. Exatamente. Muito legal esse olhar, viu? Muito. E eu vejo assim, como cada ferramenta do autoconhecimento que você busca, de certa forma você acaba entrando no casulo. Porque aí você vai querer trabalhar uma introspecção. Vai doer, exatamente. Aí vai doer, você vai sentir. E aí você vai se encorpando e daqui a pouco você cria asas porque você conseguiu melhorar, conseguiu evoluir através dessas ferramentas. Gente, eu sei que assim, eu que saí de um mundo onde não tinha conhecimento de nada e não... É incrível o caminhar do autoconhecimento, das leituras. É incrível deparar com pessoas como você, Índio, porque enriquece muito a nossa pessoa. Não é só quando você está trabalhando, mas assim, na fala, na presença... E vamos sair daqui um pouquinho mais ricas. Sim. E a nossa troca foi excepcional. Obrigada. Gratidão. Eu também saio mais rica com esse bate-papo. Eu sou muito grata, meninas. Andy, eu gostaria de te agradecer imensamente por trazer o Enneagrama aqui para nossa cidade, dar oportunidade a tantas pessoas a se descobrir, a compartilhar tantas coisas boas. E ter caminhos novos. Né? Sim. Então, eu queria até que você falasse um pouquinho como a gente pode ter esse acesso ao seu Enneagrama, essa nova descoberta. Fala pra gente. Falo sim. Meninas, gratidão a cada um, a Paty por ter aberto esse caminho, a você, Bruna, a você também. E gratidão, gratidão, gratidão. Para vocês fazerem um Enneagrama, vocês podem entrar no meu Instagram, Angel Novaes Treinamentos, ou no Eu Sou Angel Novaes. Lá nós temos a agenda do semestre. Agora em agosto nós temos o Enneagrama T1 em Goiânia, Quem é Você? Nos dias 22, 23 e 24. Em outubro, nós temos o Enneagrama T2, movimentos de flecha, movimentos de crescimento e meta-espelho. Em novembro, temos o Enneagrama para líderes, para gestores, empresários. E a agenda de Palmas é 2026. Depois a gente conta, né? 2026, é o pro ano que vem, né? Pro ano que vem. Mas se a gente encher a agenda antes, a gente tenta trazer ela antes. Claro. Vamos acelerar esse processo. Setembro eu ainda tenho vaga em algum final de semana.
Tem outros projetos também, sou consteladora sistêmica, faço mentoria para líderes, sou mentora de líderes e faço também uma mentoria que chama Desperte Sua Alma, onde eu trago uma série de ferramentas para que essa pessoa possa transcender a alma dela. Já quero. Eu quero tudo, transcender. gente. Falou em autoconhecimento, eu tô dentro. Eu quero saber. Eu quero isso conhecer. aí. Obrigada mais uma vez, Eu Angel. que agradeço, meninas. Obrigada, meninas. Paty, Bruna. Obrigada. E eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Gisele Leite, Moda Circular, Lades Brand e MZN Filmes, claro, né? E também gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanham o nosso podcast. Gostaria de pedir que você compartilhe esse momento, essa conversa, esse bate-papo com seus amigos, com seus familiares, para compartilhar esse universo, essas descobertas tão engrandecedoras, tanto para a gente quanto para quem participa aqui e para quem também assiste. Então, siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Beijo! Tchau, gente! No meio da floresta, junto com almas irmãos, vou falar com o coração, isso é minha tradição.